Estou tendo o privilégio de receber aqui na redação do Jornal Notícia um zagueiro campeão da seleção brasileira, o Mauro Galvão. O Mauro está vindo a Iuna para participar de um evento beneficente do Mazinho, o 5º encontro de Masters, um evento que vem tendo um sucesso muito grande, graças ao trabalho que o Mazinho faz com a garotada de Iuna, né? Então, ele consegue, com isso, atrair muitos jovens para o futebol. Então, eu quero aqui parabenizar o Mazinho e parabenizar você por participar desse evento tão importante aqui no município de Iuna, Mauro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, José Salotto, prazer estar aqui com você. Um abraço para todos que estão nos seguindo, aí, nos ouvindo. E eu já tinha, assim, era já para eu ter vindo aqui antes, né? Eu tinha conversado com o Mazinho algumas vezes, infelizmente não estava dando certo, às vezes, a questão do dia, né? Mas agora a gente conseguiu e é um prazer estar aqui. Eu não conhecia, né, Iuna, e para mim é uma satisfação. Eu vi que é uma cidade bem tranquila, que acho que isso é importante, né? Você ter tranquilidade onde você mora. E é um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre futebol. Vamos ter amanhã esse 5º encontro, né? Que vai ser muito importante, beneficente, né? De futebol master. E a gente espera que o pessoal compareça lá para poder, junto conosco, participar desse evento. Vamos lá jogar um pouquinho, não muito, né? E tirar fotos, pegar autógrafos. Eu acho que a galera vai mais no campo normalmente para isso, né? E conversar, né? Que eu acho que é bacana. As pessoas que não me conhecem, não conhecem os outros jogadores que vão participar, vai poder perguntar o que quiser, né? Alguma curiosidade. Acho que isso é muito bom. Ô Mauro, você mora no Rio de Janeiro e deslocou 600 quilômetros para estar aqui. Essa rotina permanente, toda semana você está em alguma cidade do Brasil fazendo esse tipo de trabalho? Ela acontece muito, sim, né? E eu acho que é muito importante isso, né? Porque para nós que jogamos, né, e estivemos no campo por muito tempo, né? Eu joguei 23 anos, só profissional, e é uma satisfação, né, poder estar aqui, ser reconhecido, né, pelas pessoas. E muita gente, esse trabalho a gente faz muito também em função de ir até aqueles que nunca tiveram oportunidade de nos ver de perto. Acompanharam, tiveram, né, a satisfação de nos acompanhar, e depois eles vão ter a possibilidade de ver a gente de perto, de conversar. Acho que isso aí é muito bom, é importante para nós e acho que para o torcedor também, né? Porque ele fica, geralmente, quando a gente se encontra, ele fica muito contente. Você teve uma carreira vitoriosa, com a conquista de muitos títulos. Qual foi o mais marcante na sua vida? Essa pergunta é complicada. Não, eu entendo assim que uma só conquista é muito difícil de você falar. Então, eu diria assim, eu tive o meu começo, né, no Inter, fomos campeões brasileiros em 79, invictos, né, uma coisa inédita, né, até hoje. Só o Inter foi campeão dessa forma, invicto. Depois, quando eu vim para o Rio, né, como a gente vinha conversando, eu acabei sendo campeão com o Botafogo, em 89, que foi um título marcante, porque ali foi a minha chegada no Rio, né? Eu já tinha jogado pelo Bangu, mas aquele título deu uma força muito grande. A gente sabe como é que funciona, né? A vida, o futebol. E eu fui logo convocado para a seleção brasileira, joguei a Copa América, ganhamos a Copa América, um título importante, que não ganhava há 30 anos, e depois já logo fui para a Copa do Mundo. Então foi uma coisa atrás da outra, né? Como o futebol ele leva, né? Te leva a outros lugares quando você consegue vencer, né? Então depois eu acabei indo para fora, joguei 6 anos na Suíça, ganhamos um título lá da Copa Suíça, e no meu retorno para o Brasil eu voltei para o Grêmio, eu tive a satisfação de voltar para o Grêmio, rival, né, do time que eu tinha começado, que foi o Inter, mas foi 17 anos depois, 17 anos depois, é bem lembrado. E foi uma coisa assim que marcou bastante, porque logo no primeiro campeonato a gente ganhou o campeonato contra a Portuguesa, em casa, né? Então foi uma coisa marcante, né? O estádio cheio, nossa, não dá nem para falar muito. E aí depois eu fui para o Vasco, né? Como ninguém esperava,
Porque quando eu voltei para o Grêmio, o que se esperava? Assim, eu ficasse no Grêmio, né? Seria alguma coisa mais lógica. Mas aí o Vasco apareceu, me fez uma oferta. Eu disse, Rio de Janeiro eu conheço já. Para mim, voltar para o Rio é uma coisa normal. E voltei para o Vasco, lógico. Nunca pensei que fosse ter assim, né, uma felicidade tão grande de encontrar um time bom, um time forte que foi se construindo e a gente conseguiu fazer assim, uma bela campanha. E uma coisa que é importante no futebol, né, ter uma sequência, né, ganhar títulos em sequência, que não é fácil. Campeão brasileiro 97, 98 estadual e Libertadores, 99 Rio-São Paulo, mas também Taça Guanabara, Taça Rio, e depois, em 2000, a gente ganhou a Mercosul e o outro brasileiro. Então foram, né, assim, títulos em sequência, né, e que é muito difícil. Você jogou na seleção brasileira, analisar hoje a seleção brasileira está sendo convocada agora, foi convocada agora recentemente. Estive lá. Você esteve lá, pois é. Você acha que o Brasil escolheu o melhor treinador que podia escolher para esse momento? Eu acho que sim, eu gosto do Ancelotti, acho que ele é um treinador que passou por clubes grandes e conseguiu se adaptar sempre, conseguiu resolver, né, que a gente costuma dizer que o treinador ele tem que estar ali e tem que resolver os problemas. Né? Aquilo que tiver dificuldade, ele tem que dar um jeito. Então, ele passou pelo Real Madrid, ele passou pelo Bayern, todos os times fortes, né? Passou por acho que um time da França também, se não estou enganado. E, então, isso aí eu acho que faz dele, assim, ter uma bagagem grande e ser respeitado, né? Porque os jogadores estão ali, eles têm que respeitar o treinador, senão fica difícil, né, de você passar alguma coisa, vai passar alguma mensagem para um jogador, o jogador está olhando para o lado, olhando para o outro e não presta atenção, porque justamente não tem o mesmo respeito, talvez, que tenha com o Ancelotti. Né? Mas a gente sabe que, no final das contas, o que vai decidir realmente são os jogadores dentro de campo. E ele vai ter que, pelo menos, organizar esses jogadores. É isso que é o trabalho dele, organizar esse time, fazer a seleção jogar como time, porque nós não temos mais jogadores decisivos como antes. Toda época de convocação para a Copa do Mundo, aí após a convocação fica aquela questão de discutir quem deveria ter ficado de fora e quem deveria ter entrado, né? Hoje você vê uma injustiça, assim, alguém que deveria ter sido convocado? Na média, eu gostei da convocação. Eu acho que talvez o João Pedro fosse um nome que pudesse estar nessa lista, não é? Ele, não vou dizer assim que é um jogador já pronto, que é um jogador jovem ainda, mas ele está jogando bem, ele está jogando na Inglaterra e acho que ele tem uma característica um pouco diferente, talvez pudesse ajudar. Mas eu também entendo o pensamento do treinador, ele deve ter pensado uma outra coisa, porque talvez ele e o Cunha, né, sejam um pouco parecidos, né, como estilo. Talvez, acho que, e ele preferiu, no caso, levar o Endrick, não é? Que é um jogador que tem uma explosão, né? Um jogador rápido, e é muito rápido o Endrick mesmo. Eu, inclusive, joguei uma vez lá um amistoso que teve, lá que a gente fez no Rio, e eu não conhecia, um jogador que tem uma velocidade que é impressionante. Então, talvez seja esse um pouco o desejo do Ancelotti de ter jogadores com velocidade para poder furar o bloqueio dos outros times. A convocação do Neymar causou muita polêmica. Você acha que foi oportuna? Eu acho que foi oportuna. Eu não vejo assim tantos jogadores com a qualidade que ele tem. É claro que ele tem problemas físicos, a gente sabe disso, né? Mas eu acho que existe tempo ainda em condições de dar a ele uma possibilidade de retornar ao seu melhor futebol. E eu acho que quando você joga com bons jogadores, aquilo te faz bem, aquilo te ajuda. Eu acho que no momento que ele entrar, no momento que o Brasil precisar dele, eu acho que é bom você ter uma opção como essa. Né? O jogo está difícil, sei o quê, está empatado, o Neymar está no banco. É uma boa solução, pode ajudar. Eu não vejo, talvez, outros jogadores que tenham
condição, né, de mudar o ritmo do jogo. Ele é um jogador que tem qualidade. A gente espera que nesse período aí de preparação, que vão ser uns 20 e poucos dias, eu acho, né, que ele possa aproveitar bem e voltar a ser um pouco mais parecido com o que ele era antes. Agora vamos falar daquilo que você tem muita experiência, a zaga da seleção brasileira. Aqui o pessoal está preparado para enfrentar esses times aí da Europa, esse pessoal que corre muito, que joga muito rápido. Essa zaga nossa dá segurança? Olha, eu acho que os jogadores que tem são esses, né? Não tem tanta assim, diferença, vamos dizer assim. Talvez um outro pudesse ser convocado, mas o Marquinhos hoje e o Gabriel Magalhães, eu acho que fazem uma boa dupla de zaga. E você tem que ter mais ou menos uma estrutura ali, né? Aí o treinador, né? Isso é coisa do Ancelotti, ele vai ter que arrumar o time. Pelo que a gente viu, ele gosta muito de jogar com 4 jogadores atrás. Não é muito de ficar com o lateral lá em cima. Ele gosta dos 4 aqui. Talvez o Wesley seja um jogador que saia um pouquinho mais, mas se o Wesley for inteligente, ele já notou que o treinador gosta dos 4 aqui. De vez em quando dá uma saidinha. Porque se você tem jogador lá na frente rápido, para que você vai querer mais jogador? Vai atrapalhar. Então, deixa o meio de campo e o ataque tentar resolver. É claro que quando der, ajuda, né, sempre o lateral dar uma passada, mas não a todo momento, né? Então, se o Wesley for, o outro tem que ficar. Então, ao mesmo tempo, né, o lateral esquerdo do Brasil que foi convocado, Alessandro, né, não é um jogador que tem muita característica de sair. Ele fica mais ali na posição. Eu acho que, para o estilo de jogo que o Brasil está colocando, acho que fica melhor. Quem você acha que é o time que vai chegar na final para ser campeão dessa Copa do Mundo? Olha, o Brasil, vamos ver dentro do campeonato, né? Dentro da competição, como é que ele vai evoluir. Né? Tem esses 3 primeiros jogos aí, que são jogos, vamos dizer assim, mais tranquilos, e depois tem o mata-mata, você não pode errar. Então, o Brasil perdeu uma vez já para a Bélgica, né, no mata-mata, e depois perdeu para a Croácia. Então, são todas, se a gente for analisar friamente, são adversários que o Brasil poderia ter ganhado. Né? Se você dissesse assim, pegou a Argentina, pegou a Alemanha, pegou a França, não. Pegou adversários que poderia ter, mas aí deu uma bobeada, não conseguiu passar. Então, acho que é isso, aproveitar esses 3 primeiros jogos para arrumar o time e depois é o jogo que você não pode errar. Você acha que esse período de 20 dias é o suficiente para o treinador armar o time taticamente, armar a jogada e tal, preparar o time para entrar em campo, o jogador sabendo onde vai encontrar o outro para tocar a bola? Não é ainda o ideal, né? O ideal seria que esse time viesse já desde o ano passado jogando juntos, não é? Mas aí o Ancelotti chegou no meio né? Vamos dizer assim, do trabalho, e aí você tem que colocar os jogadores. Então, houve um período de testes, jogadores sendo testados, agora acabou o teste, agora é botar os jogadores nas suas posições e aí cada um, quem tiver mais, né, aproveita, porque a disputa vai ser grande. Tem jogadores ali que são muito parecidos, tem pouca diferença. Isso aí é ruim? Não, não é, é bom. É bom porque você, quando trocar, né, que é uma coisa importante hoje no futebol, as substituições, você tem 5 substituições, é praticamente meio time. De um jogo, de um meio tempo para o outro, você tem são 2 jogos praticamente dentro de um. Né? Tem o primeiro tempo e depois tem o segundo tempo, que você, se trocar os 5, é outro jogo. Quem usou muito bem isso aí foi o Botafogo, quando ganhou os títulos, né, agora o ano passado. Né? O Botafogo foi bem, por quê? Ele tinha 3 atacantes, ele tirava os 3 e botava outros 3, o mesmo nível. Então, para o zagueiro, o lateral que está marcando ali, é ruim de ficar, porque tu não pode trocar zagueiro toda hora. E o atacante, se tu trocar, tu vai criar um problema, porque os caras são bons, são rápidos, e se não forem bem marcados, vão fazer gol. E foi o que aconteceu. E o Botafogo, nessa mudança, né, da regra que houve, de colocar 5 jogadores, se aproveitou muito bem disso. Então, é o que o Brasil tem que fazer também, porque as outras seleções com certeza vão fazer também. Né? Quem tem um grupo bom, vai, no segundo tempo, vai com tudo.
E o ataque da seleção, ele é leve, né? Tem uma meninada ali que corre muito, né? Tem jogadores que são muito bons, né? Uma pena o Estevam, né, ter se machucado, né? O Estevam é um jogador interessante. Mas eu gostei bastante também da convocação do Ryan, né? Acho que é um jogador assim que jogando com outros jogadores, não é, com um nível bom e entendimento, né, ele pode crescer muito e ser uma surpresa, né? Ajudar, não digo que ele vai ser titular, mas ajudar, né, entrar no meio do jogo, né? Um jogador que tem potência no chute, né? Também é difícil de ser marcado porque ele sai para um lado, sai para o outro. Então, eu acho que é bem interessante. Tem o Vinícius Júnior, que todo mundo já conhece, né? Que é um jogador que na seleção ele não tem o mesmo desempenho, né? Não sei porquê, mas ele até agora não conseguiu mostrar, né, o potencial dele, que ele faz no Real Madrid na seleção. Eu não sei porquê, é uma coisa que é um suspense, né? Mas aí vamos ver o que o Ancelotti vai preparar. Ele vai botar um atacante ou ele vai jogar com um atacante falso, né? Aquele 9 que vai recuar. Se ele jogar com o Matheus Cunha, ele vem um pouquinho mais, né? Não é ruim isso, não é ruim porque pode ajudar de alguma forma, né? Cria um pouco uma insegurança, vamos dizer assim, para o adversário que não sabe se sai nele ou não sai. E fica naquela dúvida. E disso aí, ele pode ser um jogador que ele pode ajudar o Brasil na armação do jogo ali, né? Na construção. Eu acho bem interessante. Ele tem qualidade para isso, ele vem fazendo um bom papel desses no Manchester United, né? Está jogando bem. Então é isso. Pela direita, não sei ainda. Eu acho que deve ser o Rafinha, né? Vamos dizer assim, o jogador pela direita, né? Porque eu acho que seria o Estevam, né? Mas como ele não está convocado, tem o Rafinha, a não ser que ele bote o outro jogador pelo lado e bote o Rafinha por dentro, né? Como se fosse um meia por dentro. Ô Mauro, você sempre exerceu uma liderança grande dentro do time, entendeu? E me parece que você iniciou um papel de técnico. Por que não foi à frente? Você não gostou de ser técnico, não? Não, realmente me incomodou um pouco, né? Assim, muito as dificuldades, né? Primeiro que eu peguei times que não estavam num momento bom, né? Peguei o Vasco, mas o Vasco já estava, não era o mesmo Vasco, né, que eu joguei, era outro Vasco, né? O Vasco mais dificuldade, tendo que usar a base, né? Não é problema, dá para usar a base, né? Mas aí acabou que eu fiz um trabalho, consegui levar o time até a classificação, não brigamos para cair, e depois o Vasco trouxe um outro treinador, aí me quebrou, né? Então achei que não foi legal. Aí saí, fui para o Botafogo, treinei o Botafogo, fiquei um pouco no Botafogo, aí depois o time deu uma caída, não estava conseguindo sair da zona de rebaixamento, e aí eu acabei saindo. Então aí depois começa a rodar, né? Vai para o Náutico, aí fui para o Vila Nova, e aí já não gostei muito, porque é muita troca, não para em lugar nenhum. E você tem uma vida pessoal também, né? Aqui, é mito ou é verdade que às vezes o treinador é obrigado a escalar determinado jogador por influência de um patrocinador ou do representante dele? Às vezes existe alguma pressão sobre o treinador para ter que escalar um determinado jogador? Olha, comigo nunca aconteceu, mas eu acho que pode acontecer. Às vezes pode acontecer, de uma forma bem assim, disfarçada, né? Eu acho que pode acontecer. O que tu acha de botar o fulano, não sei o quê? Porque hoje tem muita gente falando, né, sobre o futebol, né? Hoje os empresários falam. Antes não tinha negócio de empresário falar do que achava, o que não achava. Então, acho que é muito perigoso isso. O importante eu acho que o treinador tem que ter a independência dele, não é? Ele pode conversar com seus auxiliares e, no mais, o jogador, nos treinamentos, tem que se escalar, né? É ele que se escala. Mas o meu problema realmente foi mais a questão assim, de não ter sequência, que é uma coisa que não me agradou, e não parar em lugar nenhum também. Vai para lá, vai para cá. Eu disse, eu não acredito em trabalho assim. Eu acredito em trabalho de médio e longo prazo. Do Brasil é muito imediatismo, né? Muito. O técnico assumiu, o time já tem que começar a ganhar no dia seguinte, né? Verdade. Eu joguei no Inter 7 anos, joguei no Botafogo 3 anos, fui para a Suíça, joguei 6 anos
Quando eu voltei para o Grêmio, joguei um ano, depois eu fiz mais um ano, e no Vasco eu fiquei 4 anos. Fez boas temporadas. Fiz bom. Eu acredito em trabalho dessa forma, né? Não acredito que um ano vai resolver alguma coisa. Agora, por que os treinadores brasileiros não estão dando certo para ser técnico da seleção? Eu acho que o que acontece é que talvez eles tenham meio que parado, né? Não conseguiram assim, acompanhar assim, a mudança do futebol, né? A velocidade do futebol. Não é? E eu acho que é muito em função disso. E algumas decisões, às vezes, que são tomadas, né? Porque o treinador, às vezes, coloca um time para jogar de uma forma e isso aí acaba tendo um peso, né? Então, o que acontece? A seleção brasileira, ela tem um nome, né? Todo mundo quer ver um time jogar, né? De forma ofensiva, tudo, mas para isso tem que ter um certo equilíbrio. Então, acho que isso aí, às vezes, um pouco atrapalha, né? O treinador brasileiro que quer, às vezes, fazer esse futebol bonito, só que o futebol bonito, às vezes, não é eficiente. A ausência da Itália na Copa do Mundo faz falta? Faz falta, sim. Eu acho que faz falta. E tem umas coisas que eu não entendo, assim, porque muitas vezes você vê alguns países terem muito mais oportunidade do que a própria Itália. Itália e outras equipes da Europa, eu acho que tem que ter mais assim, peso, né, na hora de você fazer essa escolha, porque tem, assim, vamos dizer, porque são sedes, né? Tem a América do Sul, tem, né, ali do Norte, e depois a Europa, mas muitas vezes eles têm mais chances, né? E sendo que a Europa ela é maior, né? Como vamos dizer assim, como número, né? É maior em número e também em importância. Então eu acho que deveria se dar mais oportunidades, né? Mais vagas para os times europeus. Ô Mauro, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para estar conosco aqui. Nada. Desejo muito sucesso na sua vida, na sua carreira. Obrigado. Esse papel de desprendimento de andar o Brasil inteiro, visitar a cidade, ir de encontro às pessoas que te amam, que gostam de você, né? É um prazer. Quero te parabenizar e desejar muito sucesso. Muito obrigado por estar comigo aqui hoje, nos prestigiando com a sua presença. Obrigado, foi um prazer estar aqui contigo. Então, um abraço. Valeu.